verba disponível no fundo dessa instituição que opera o nosso vestibular. E com esse dinheiro a gente pode disponibilizar os recursos para que cada aluno aqui tenha uma cota de impressão. Uma outra coisa, é muito triste, e eu acho que é triste para todos nós que estamos sentados aqui, e para vocês que estão sentados aí, entrar numa sala e perguntar assim, quem está desempregado? E levantar metade da sala desempregada. Metade da sala sem emprego, metade da sala sem estágio. E a gente olha com uma profunda tristeza de o que a gente faz com isso? Então eu digo para você, como é que a gente vai fazer? Eu faço parte do grupo de gestores de recursos humanos de Mauá. Então existe um gestor, uma organização, que é o professor Marcelo, que é um sujeito que organizou esse processo de RH, e eu vou trazer para cá toda a estrutura e apoiar também algumas ações que já estão sendo feitas em relação a oferecer mais ofertas de emprego e mais oferta de estágios para os alunos. E, se possível, fazer como as instituições privadas fazem, pedir para ter um escritório do CIE aqui, disponível para todos os alunos e disponível também para as pessoas que possam fazer. A gente tem uma ociosidade durante o dia, tem mesmo. Então eu estou dizendo para você que a gente pode ocupar toda essa ociosidade. E para os alunos também tem uma outra coisa. Existe o Código Brasileiro de Ocupação e existem as necessidades das empresas no polo petroquímico. Então nós vamos visitar todos os presidentes, todos os diretores, e a gente vai pedir. Pedir foi o que fez acontecer aqui nessa unidade. Nós temos um diretor que conseguiu 10 milhões de reais e está instalado aqui nessa unidade. Nós vamos voltar a fazer isso. E eu gostaria de pedir uma coisa. Se vocês forem eleitos, eu estou à disposição para ajudar, para contribuir para o processo de gestão dessa unidade. E gostaria que vocês também ajudassem nesse processo. Senhor, muito obrigado a todos. E contem comigo, eu estou à disposição para conversar com cada um de vocês. Obrigado. Ok. Encerrado o primeiro bloco, vamos partir para o segundo bloco, onde cada um dos candidatos tem direito a fazer duas perguntas ao outro candidato. Serão duas sequências. Primeiro, cada candidato faz uma pergunta, na segunda sequência, voltamos. Tá? O candidato que vai fazer a pergunta tem 1 minuto e meio para fazer a pergunta e ele direciona a quem ele quiser, porém o tema é sorteado. Tá? O primeiro candidato a fazer a pergunta será o professor Luiz Tomás. O tema é extensão. A quem você quer fazer a pergunta? Eu quero fazer essa pergunta aqui, professor. Nós temos na nossa escola, logo quando eu fiz a primeira apresentação, nós sobre extensão. E uma das metas da FATEC a FATEC São Paulo, eles têm essas FATECs, eles têm bastante visibilidade fora de São Paulo, ou mesmo fora do estado de São Paulo. E eles estão extremamente empenhados em estabelecer cursos de pós-graduação, cursos de extensão universitária. Eu gostaria de saber como o senhor faria para tornar isso possível dentro da FATEC. Nós temos a intenção de ter curso de extensão. Né? Nós tínhamos até recentemente o curso de informática à tarde. Nossa tarde não está ociosa, como pode parecer. O curso de informática está migrando para amanhã gradativamente, e ainda faltam 2 semestres para migrar. Nós temos, sim, a intenção de ter curso de extensão, mas não depende somente de nós, ou de pós-graduação. Depende da pós-graduação e do setor específico do Centro Paulo Souza. Não é fácil, não é só tomar uma decisão e implantar. Tem outras implicações que precisam ser analisadas. É isso que eu posso dizer a vocês. Ok, obrigado. O próximo professor a fazer pergunta é o professor Álvaro. E o tema é assistência ao educando. Bom, o único professor que falou isso aqui na sua apresentação foi o professor Jacques, né? Eu vi aí que o senhor tem um interesse muito grande pelo trabalho comunitário. O que o senhor, senhor diretor, pode inserir
a FATEC no trabalho comunitário de Mauá. Bom, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Esse é um tema bastante recorrente nos nossos debates, algo que me incomoda bastante. Pelo que eu passei da minha vivência como gestor acadêmico, onde fiquei 13 anos em outra instituição, trabalhando na coordenação de curso, nós tínhamos trabalhos de parceria com muitas instituições de Mauá, tanto trazendo os possíveis candidatos para um vestibular e no momento seguinte, tendo uma relação maior de candidato-vaga, também poder oferecer para aquele aluno que traz um interesse em buscar determinado curso, né, uma proposta de ensino que fosse mais compartilhada. Nós tínhamos trabalhos voltados para todos os cursos, 10 cursos na unidade, e os resultados eram comuns. Hoje, na FATEC Mauá, percebo que cada curso fica fechado no seu nicho. E nós precisamos dessa parceria, fazendo com que soluções híbridas, soluções em comum, em que talvez um curso de fabricação mecânica possa, junto com o curso de polímeros ou até mesmo de informática, apresentarem soluções que sejam comuns à comunidade, à sociedade, é algo que acredito que nos dê bastante visibilidade e enalteça o orgulho de sermos da FATEC Mauá. Nós temos um maquinário suficiente, tal qual apresentado por um dos candidatos, algo em torno de 10 milhões de reais aplicados na nossa unidade e vemos pouca utilização. Acredito que um dos caminhos seja a percepção que o tecnólogo não se resume apenas a uma formação teórica, ele carece de um conhecimento prático. É isso que vem depois no mercado de trabalho. Pela cerne da formação, a tecnologia se resume a uma inserção rápida no mercado de trabalho. Eu agradeço, professor. Obrigado pela resposta. Ok, agradecemos. O próximo professor a fazer perguntas, o professor Jarbas. O tema será servidores. A quem você quer fazer pergunta? Ao professor Donizete. Então, pergunta ao professor Donizete. Ontem, ele nos enviou um e-mail pela comissão local, informando que a candidatura do professor Donizete se dá pelo pedido de alguns colegas, professores, alguns gestores, porque a escola estava precisando de alguém que seja uma representatividade nessa liderança, principalmente para os servidores, que acaba sendo um elo mais enfraquecido nesse nosso convívio acadêmico. Os professores e alunos têm uma interação em sala de aula e os servidores que estão no núcleo de apoio, mas têm uma total relevância nessa formação, nesse ciclo, nos parece às vezes que ficam em segundo plano. Então, ontem, com esse e-mail, o professor Donizete direcionou a todos, né, fazendo parte da sua campanha, foi informado essa aclamação dos servidores. Também ele passou que o plano dele foi entendido como melhor por outros candidatos, se os demais puderem em algum momento oportuno responder, mesmo que seja de forma monossilábica, se concordarem com isso, porque minha memória traz que não acolhi como o melhor plano. E para essa relação com os servidores, o que ele pode apresentar de melhorias, dado que se ele foi convidado a ser um candidato, e por que ele se candidatou também na FATEC de Santos? Fez as mesmas promessas da FATEC de Santos? Bem, vamos dizer assim, os servidores dentro da FATEC Mauá, eles têm uma importância muito grande sobre todo o relacionamento com o aluno. Só que os servidores, eles são maltratados pelo próprio empregador que nós temos. Então eles estão lutando por 30% de aumento, eles são deixados à deriva. Então existe um preconceito em relação aos servidores. E eu tenho uma preocupação humana, porque essas pessoas são importantes. A FATEC só anda porque essas pessoas trabalham lá na secretaria, cuidando da gente, trabalham em outros ambientes, fazendo processos, cuidando de alunos, cuidando de coisas que são importantes. Então veja, essa importância do servidor não é remunerada, não é recompensada. O servidor aqui da FATEC tem servidores que ganham menos do que o salário mínimo, ganham menos de R$1.000. Menos de R$1.000 não dá para pagar um aluguel. Então, eu tenho uma preocupação com isso, e a preocupação é dar a eles o devido respeito e a devida consideração. Com
Com relação a outros pontos, veja, a pergunta é o servidor. Essas pessoas são muito importantes aqui. Eu tenho carinho, eu respeito cada um deles. Carinho pelo Anderson, carinho pelo Gilberto, e em extensão a todos os colegas que fazem parte dessa unidade. Eu gostaria de deixar claro que, às vezes, você faz uma escolha e essa escolha tem motivos pessoais e de forma muito. As pessoas te procuram para você ajudar e contribuir com a unidade. É esse o ponto que eu gostaria de ressaltar. Muito obrigado, professor Jarbas, e gostaria de ajudá-lo em um momento oportuno. Obrigado. O próximo professor a fazer perguntas é o professor Melo. O tema é ensino. A quem o senhor gostaria de direcionar a pergunta? Quero direcionar para o professor Jarbas, no sentido de compreender dele, a visão dele de como melhorar o ensino do que é feito na FATEC de Mauá. Sendo que nós estamos seguindo diretrizes, né, bastante específicas do Centro Paula Souza. Temos agora uma regional, regionais que unem, subdividem as FATECs. Somos da Regional 6. Gostaria de saber dele qual é a visão dele para a melhoria contínua desse ensino. Também agradeço ao professor Melo a oportunidade de responder sobre o ensino. Entendo que nós temos uma faculdade com um capital intelectual diferenciado, seja no nosso corpo docente, seja entre os alunos que passam por um vestibular, uma relação candidato-vaga concorrida. Então, cada um de vocês que conseguiram a aprovação do vestibular possui um mérito de estarem ocupando essas cadeiras e estarem nesse momento oportuno, também decidindo quem ficará à frente da escola nos próximos 4 anos. Quanto aos nossos professores, um capital intelectual diferenciado, assumir uma vaga docente na FATEC pressupõe passar muitas das vezes numa relação de concurso com 10 candidatos. Então, se um professor está na sala de aula assumindo aquele grupo de 40 alunos, talvez outros 9 professores também com bastante competência deixaram de ocupar aquela vaga. Então, quanto ao ensino, nós sabemos a qualidade que possuímos tanto do nosso corpo docente quanto docente. Percebo que precisamos de melhorias com equipamentos, melhores condições de trabalho em sala de aula, talvez termos um projetor em cada sala, a possibilidade de uma maior interação utilizando as mídias sociais, não apenas a dependência de notas de impressão, não apenas xerox, mas que tivéssemos essa interação cada vez mais voltados ao propósito da nossa instituição, que é a tecnologia, lidarmos com a troca através da nuvem, cloud computing. Essa é uma tendência. Então, entendo que para o ensino, nós temos já uma expertise que não pode ser deixada para trás. Percebo que nós paramos no tempo. Há uma visão de 6 anos para cá, a FATEC Mauá parou. Ok? Então, mais eu agradeço. Muito obrigado. Ok. Agora, o professor Donizete, o seu tema é infraestrutura e planejamento. Para quem o senhor quer direcionar a pergunta? Eu queria perguntar para o professor Nelson. Perdão. No caso, o seu tema, professor Nelson, é pesquisa. Pesquisa. A quem o senhor quer? Professor, perdão? Luiz Tomás. Luiz Tomás, Professor, pela explanação que o senhor colocou, a vossa formação é muito forte dentro da pesquisa e dentro dessa estrutura, né, do saber. Nós verificamos que as FATECs, né, e o senhor citou algumas, inclusive, muito prontamente, e eu tenho acompanhado a evolução de algumas de nossas co-irmãs, né? Nós verificamos aí que algumas FATECs, elas têm uma produção científica excelente e não só quantitativa, mas qualitativa. O que o senhor poderia contribuir para a FATEC Mauá nesse sentido, né? Uma vez que nós estamos verificando, de acordo até com o que está sendo explanado pelos colegas durante esse debate, que está sendo muito produtivo na minha concepção, que nós temos de repente, não gosto de usar muito essa palavra, mas é uma palavra que está sendo colocada entre linhas, nós temos feudos dentro da instituição, dentro dos respectivos cursos. Eu penso que a estrutura de uma instituição de ensino, ela tem que ser unificada, independente da estrutura. Então, se informática está aqui, ela pode colaborar com A, B e C. Eu gostaria que o senhor explanasse para nós, por gentileza, esse processo.
Obrigado. Bom, ele fez uma pergunta e essa pergunta é bem propícia, porque eu adoraria responder essa pergunta mesmo que ele fizesse. Então, Não foi combinado, não foi combinado. Professor, nós, para dizer a verdade, nós já estamos fazendo isso. Então, até 2010, não havia aqui nessa instituição um núcleo de pesquisa. Numa das visitas do Ministério da Educação à nossa instituição, e eu estava presente, né, foi uma coincidência também, e os representantes do Ministério da Educação perguntaram, mas o que vocês fazem de pesquisa aqui? Então, nós não fazemos nada. Então, até 2010, nós não fazíamos pesquisa aqui. A partir de 2010, eu conheci alguns professores que também são físicos, da FATEC de Sorocaba, e eu perguntei, vocês fazem pesquisa na FATEC de Sorocaba? Sim, nós fazemos pesquisa na FATEC de Sorocaba. Mas como que vocês fazem? Primeiro, você precisa ter um núcleo de pesquisa, você precisa escrever um regimento, que contemple a FATEC e contemple ao mesmo tempo o núcleo de pesquisa. Foi o que nós fizemos, foi o primeiro passo. Então, em 2010, eu e mais uns 2 ou 3 professores da FATEC de Sorocaba escrevemos um regimento. Nosso regimento é muito parecido com o regimento da FATEC de Sorocaba. A partir de 2011, 2012, nós implantamos o nosso núcleo de pesquisa aqui, mas ele não vingou. Então, nós não tínhamos um professor, eu posso dizer que eu sou uma pessoa também corresponsável por esse núcleo de pesquisa não ter vingado naquele começo. Sim, eu sou uma pessoa que eu não fui muito comprometida naquele começo, naquele ano de 2010, 2011, 2012. Mas a partir de 2014, com o ingresso da professora Rondes no núcleo de pesquisa, nós podemos ver um grande crescimento. Então, eu não liderava, comecei a liderar o grupo de pesquisa, mas por competência da professora Rondes, eu passava para ela, uma professora extremamente competente e que lidera realmente o grupo de pesquisa. Então, desde 2014, 2015 para cá, nós temos desenvolvido muito mais trabalhos. Nós temos levado os alunos à publicação de artigos científicos em revistas de qualidade. Eu mesmo encaminhei alguns alunos, quando eu tenho oportunidade, nós temos vários alunos, não dá para dar oportunidade para todos no grupo de pesquisa, mas nós temos vários alunos aqui que hoje são doutores. Inclusive nós temos um aluno do professor Jarvis que se qualificou, fez o exame de qualificação ontem. Nós temos o Lucas, do curso de polímeros, que está fazendo um pós-doutorado. São todos nossos alunos. O que nós queremos é, no núcleo de pesquisa, valorizar isso. E o que traz visibilidade à nossa escola são realmente a pesquisa. Eu me empenho demais em nós continuarmos fazendo tudo isso. A integração do núcleo de pesquisa é válida para todos. Todos os professores foram colocados. Agora sim, professor Donizete, por gentileza, o seu tema é infraestrutura, planejamento, e aqui essa pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta para o professor Luiz Tomás. Eu gostaria de perguntar para o professor Luiz Tomás que ele conhece, que ele está aqui há muito tempo na instituição, e quais as suas propostas para recuperar, para melhorar, para inovar em relação à infraestrutura da nossa unidade? Obrigado, professor. Nós temos aqui, como alguns professores já disseram, nós temos espaços subutilizados, equipamentos subutilizados. Mas muitos desses equipamentos eles podem estar sendo subutilizados por falta de manutenção e porque nós não temos verba realmente para que isso ocorra. Então, uma das propostas que nós temos a fazer é ampliar esse espaço. Como trazer mais alunos para cá? Como valorizar esse nosso espaço? Por exemplo, esse espaço aqui, nós estamos precisando de sala de aula e nós temos um espaço que é subutilizado, que é justamente esse anfiteatro. Está sendo usado hoje, mas isso aqui poderia ser transformado em 4 salas de aula. Nós temos a sala da coordenação, uma sala que é da congregação, que é utilizada para reuniões. Aquela sala cabe em 2 laboratórios. São espaços que estão sendo subutilizados. Então, isso seria uma das propostas. Acabar com isso. As reuniões da congregação, por exemplo, elas podem ser feitas em qualquer sala. Elas não precisam de um espaço enorme para agregar cerca de 15 professores numa reunião. Uma outra proposta é
nós temos uma quadra aqui que também está sendo subutilizada. Né? Essa outra proposta é entrar numa licitação, que eu digo para vocês aqui, porque ó, eu também não é uma coincidência, porque eu não conversei com ele, parece que as coisas estão caindo tudo aqui, mas existem verbas para construção. Essas verbas para construção, compra de computadores, essas verbas já estão lá. As verbas já existem. O que nós temos que fazer é entrar no processo de licitação. Ah, mas nós já entramos. Tudo bem, nós já entramos. Sim. E aí, o que depois que nós fizemos, que nós entramos, não fizemos mais nada? Qual que é o papel do diretor? Vá lá, bata na porta hoje, bata na porta amanhã, bata na porta, peça 100 vezes, até que o Centro Paula Souza, né, libere para nós. Essa é a solução. O papel do diretor não é só aqui dentro. O papel do diretor é lá fora. Então, uma das coisas que a gente poderia melhorar é justamente isso. E eu vou dizer para você, olha, como é que a gente consegue isso? Esse dinheiro já foi liberado via Assembleia Legislativa, né? Vai no Centro Paula Souza. Existe um departamento chamado Departamento de Orçamentos e Finanças. Esse departamento está lá, ele está à nossa disposição. Veja o que você quer, solicite o que você quer, peça o que você quer. Se você não pedir, você nunca vai receber. Ah, professor, nós já pedimos. Peça de novo. Faça 100 pedidos para que você ganhe 10. Esse é o lema. Peça 1000 para que você consiga 20. Peça 1 milhão para que você consiga 10. Esse é o lema. Professor. Obrigado, professor Neto, uma resposta. Os pedidos estão feitos, refeitos e refeitos novamente. Nós estamos no momento de contingenciamento de verba, mas os pedidos estão feitos, né? Não falta pedido, o que falta é retorno. Importante que todos entendam isso, todos sabem disso. Fica parecendo que só está faltando pedir, né? O pedido está sendo feito e refeito várias vezes. Na sequência, vamos começar a segunda rodada de perguntas. Novamente, o professor Tomás é o primeiro a fazer a pergunta. O seu tema é pesquisa. O senhor pode fazer essa pergunta para qualquer professor, exceto o professor Melo, que o senhor fez a primeira pergunta a ele. O senhor fez uma pergunta para mim sobre pesquisa. Eu vou lhe devolver essa pergunta. Então, como o senhor faria, né, para viabilizar a pesquisa na FATEC de Mauá? Uma pergunta, professor, muito obrigado pela oportunidade. Como eu comentei anteriormente, pelo que nós vemos, pelo que os comentários que são colocados, existem núcleos diferenciados dentro da instituição. Sabemos que são cursos teoricamente diferentes, com propostas teoricamente diferentes, porém, dentro do mercado de trabalho que nós temos, principalmente pela característica da região e pelo que nós vislumbramos que vai ocorrer futuramente com investimentos regionais, por que não integrar todos esses processos? Então, quando nós falamos, por exemplo, em fabricação mecânica, quando nós falamos em automação, quando nós falamos em polímeros, quando nós falamos em informática, se nós observarmos o contexto geral, todos esses cursos são interligados por disciplinas, né, que são interdependentes. Então, eu penso da seguinte forma: nós temos que ter um núcleo de pesquisa que tenha componentes de cada curso, que tenham professores não só doutores, mas também professores mestres, por que não, que tenham conhecimento, né, que tenham aí um notório saber dentro desse processo. Eu penso que a integração desses professores e, principalmente, uma coisa que a gente não vê, né, no funcionalismo público, infelizmente, a vontade de fazer a coisa crescer. Se você não tiver vontade, não adianta você fazer um lindo regimento, né? Se nós tivermos a vontade de fazer a FATEC crescer e a vontade de fazer com que os nossos alunos sejam efetivamente os melhores, a gente não vai chegar em nada. Então, essa união de informações, essa troca de conhecimento entre as áreas é extremamente importante, né? Eu penso da seguinte forma: já o nosso TCC, o comecinho lá que o aluno começa a desenvolver uma pesquisa, por que não fazer um projeto para gerar um produto, para gerar um software, para gerar um outro produto dentro da área de fabricação mecânica, alguma coisa que possa ser inovadora? Por que não criar um produto e gerar uma patente? Pô, essa patente foi gerada na FATEC, por um aluno da FATEC. Então, eu penso que
temos que ter mais vontade como profissionais de fazer esse país crescer. Se a gente não acreditar na educação, se a gente não acreditar na formação dos nossos alunos, a gente nunca vai fazer pesquisa. O governo não vai acreditar nisso. Nós temos que acreditar. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, como o professor até Donizete comentou, nós não ganhamos um salário que nós deveríamos ganhar segundo a nossa concepção salarial. Eu amo o que eu faço. O dia que eu não acreditar na educação, eu penduro meu boné e vou embora para fazer consultoria que eu tenho mais dinheiro. Na sequência, o professor Álvaro pode direcionar sua pergunta, exceto ao professor Jacques, pela apresentação. O tema é ensino. Professor, eu? Nelson? Professor Nelson. Hoje nós estamos vivendo uma grande transformação tecnológica e que parece que vai devastar o nosso modo de trabalhar. Inclusive, já em alguns países nós já estamos sendo descartados. O que o senhor pretende fazer em termos de novas práticas de ensino, se for eleito? Boa pergunta, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos uma característica no Brasil, ainda, infelizmente, que o nosso aluno ele é conteudista. Nós temos que passar o conteúdo, nós temos que passar a estrutura, nós temos que fazer com que o aluno enxergue o professor como um meio de trazer a ele a informação. Obviamente que hoje nós temos uma vasta gama de ferramentas as quais nós temos que aproveitar a boa estrutura que elas têm. O que nós temos evolutivamente é o seguinte, eu percebo isso. Nós temos hoje um aluno que ele pode chegar na internet e fazer a pesquisa que ele quiser. Ele pode buscar a informação que ele quiser. E a informação, ela é vasta. Nós somos bombardeados por informação a todos os dias. Agora, a pergunta nesse contexto é, o quanto nós transformamos desta informação em conhecimento? Então, nós temos que pegar esta informação junto com o aluno e fazer com que isso gere conhecimento. Nós temos que trazer, por exemplo, uma pesquisa que ele coloca, que ele traz para nós da internet, e falar, olha, o que nós podemos aplicar isso dentro das empresas que vocês trabalham? E uma coisa que não é muito estimulada, que eu percebo em sala de aula, é o seguinte, trazer a experiência do nosso aluno dentro da empresa a qual ele trabalha. Agora, o senhor pode perguntar também, tá, mas e aquele aluno que não está trabalhando? Vamos dividir essa experiência, para ele saber o que pode estar acontecendo. Então, a nossa experiência como professores, dentro desse contexto empresarial que muitos de nós trazemos, aliada às informações que nós temos, em geral, temos que trazer isso para o conhecimento do aluno. Obviamente que nós temos N tipos de alunos. Nós temos o aluno Ctrl+C, Ctrl+V, que simplesmente cola e copia, mas nós temos aquele aluno que quer aprender. Esse aluno que quer aprender, nós temos que bater no bom sentido forte para que ele se estruture. Nós temos que fazer como que a Coreia fez há 30 anos atrás, a Coreia do Sul, claro. O que a Coreia do Sul é hoje? Uma grande potência. Por quê? Porque eles investiram em educação. Então, se nós começarmos a investir hoje, daqui a uma geração a gente vai colher isso, mas nós temos que investir forte. O governo não vai investir, somos nós que temos que mudar isso. E como nós vamos mudar? Levando para o aluno aquilo que ele pode ganhar com esse processo, não só em termos financeiros, mas como em termos profissionais, e o que ele pode mudar na vida dele, dentro desse contexto como um todo. Obrigado. Na sequência, o professor Jacques fará a pergunta ao professor Donizete. Bom, o tema é assistência ao educando. Professor Álvaro. Então, nós temos na FATEC algo em torno de 1.500 alunos e a todo ano nós temos um website que traz a demanda de necessidade dos nossos alunos, principalmente com dificuldades em algumas disciplinas específicas. Gostaria de saber do professor Álvaro, como diretor, quais são suas propostas para que nós não percamos esse aluno ao longo do nosso curso. Hoje, uma das frentes principais do Centro Paulo Souza é que os diretores devem combater o tempo todo a evasão escolar. Uma das causas, são várias as causas dessa evasão, o centro já levantou, já teve reunião aqui da região 6 para discutir isso. Uma das causas levantadas é que algumas disciplinas
levam o aluno a desistir do curso. De alguns cursos, quando essas disciplinas estão muito pesadas, principalmente na área de matemática, porque o nosso aluno, infelizmente, ele chega sem preparo para